E agora em nosso programa Elga e Você vamos ter uma oportunidade única de um bate-papo, assim, extremamente importante. Estamos aqui com visitas ilustres, doutora Mari Santin, mais uma vez aqui no Elga e Você, e eu estou muito feliz em tê-la novamente aqui com a gente, doutora. Eu que estou feliz de estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. E doutor Bruno Heringer, que já está toda semana quase aqui no Elga e Você, e a gente fica muito feliz porque, doutor, você tem uma sensibilidade muito grande, além de todo conteúdo, informação, que foi algo que o doutor batalhou muito na sua vida toda pelo seu trabalho, por trabalhar em um segmento que você precisa ter essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade, mas isso te ajuda em outros aspectos da vida também. Então, é por isso que sempre é escalado para estar aqui com a gente, e eu te agradeço muito, doutor. Eu que agradeço o convite de novo, mais uma vez. É um prazer sempre. O prazer é nosso. Estamos aqui para tratar de um assunto onde eu quero pedir a atenção do público, porque vamos falar do relacionamento com a mãe. A mãe é sagrada, né? É algo que todo mundo tem uma história, todo mundo quer ter uma relação boa com a mãe, mas na vida nem tudo são flores. E existe algumas situações em que este relacionamento se torna tóxico, e a gente pode falar mães abusivas, mães tóxicas. E vamos iniciar com a doutora Mari Santin para fazer uma introdução em relação a esse tema. É um tema delicado. Demais, né, doutora? Ser mãe, na verdade, né, é divino, mas é delicado. Já então, não é assim, fácil. É um assunto que nós temos que tocar nele com muito cuidado, com muito respeito, né? Porque toda mãe pode muito bem falar, o filho é meu, dá licença, eu cuido como eu quiser, né? E elas têm esse direito. E é disso que a gente quer falar hoje, só que dentro desse contexto tem muitas coisas acontecendo, porque essas mães também viveram e têm suas dores, seus sofrimentos, onde elas trazem para educar seus filhos, né, as crenças que ela tem. Né? Se ela estivesse repetindo, doutora? Como se ela tivesse... Ela aprendeu e ela está passando para frente. Entendi. Né? Então, assim, se é certo ou se é errado, não cabe esse julgamento, né? Foi o que ela deu conta, é o que ela consegue. Só que a gente vive no meio de uma sociedade que também se multiplica nesse mesmo contexto de repetição. E cada um tem sua história, cada um tem sua dor, cada um tem seu sofrimento, cada um tem suas alegrias, né? Sim. E temos o contexto familiar, temos o ambiente familiar, né? Que traz todo o contexto aí, por isso que eu falo, é um campo minado se falar de mãe. É difícil, com certeza. Mas o Dr. Bruno Heringer está aqui justamente para nos mostrar o reflexo da importância desse relacionamento, né, doutor? Vamos deixar uma coisa mais esmiuçada para quem está em casa. O que a gente vai falar aqui hoje não é para gerar julgamento, e nem ficar numa postura, nem de julgar e nem de ser julgado em casa. Ninguém aqui vai trazer um problema sem demonstrar uma solução. É um tema muito delicado, e essa relação que a gente vê conflitual de família no nosso consultório, tratando de câncer, eu já trouxe isso uma vez no programa, falei isso. Sensacional, que inclusive. é um tema delicado que gera resposta ou ausência de resposta, e eu estou falando de cura ou inclusive o fracasso do tratamento. Então, como a gente está beirando o Dia das Mães, a gente vai trazer esse tema, não é para gerar polêmica, não é para gerar julgamento, tá certo? O que acontece? Na prática nossa do oncologista, a gente tem duas situações que são distintas. Tem aquela pessoa mais jovem que tem o câncer, né? Eu vou dar uma esmiuçada, alguns tipos de tumores. Sim. E a mãe, essa mãe abusiva, ela é o acompanhante desse paciente. Então a gente identifica esse problema já na primeira, segunda consulta, a gente já percebe. E existe o outro aspecto, é o mesmo problema, porém gera desfechos completamente diferentes. E aí tem a da mãe, ela que se tornou a doente
e aí ela precisa de ajuda, mas ela é uma mãe considerada a mãe narcisista, a mãe tóxica, e aí é um desastre se a gente não tocar nesse assunto, se não trouxer informações. Mais uma vez, a gente está falando do seu programa, ele é um programa de utilidade pública. Obrigada, Entretível, doutor. mas Sim. é utilidade pública. Então a gente vai trazer o problema muito grave, mas não é para julgamentos, é para as pessoas terem noção como esse problema grave, ele impacta em resposta e chances de cura. Sim. E a gente vai trazer as soluções para isso ser amenizado, né? Mas é bom, doutor, que as pessoas tenham esse conhecimento da dimensão que é tudo isso. Né? O relacionamento com a mãe, como nós falamos, a mãe é sagrada, porém ela é um ser humano, né, doutora? Ela é passível de erros, ela está aí também numa busca de evolução, de aprender a cada dia, e isso aí não é algo ruim, né? Só que se a pessoa não perceber que todo mundo tem problema, às vezes você não está agindo de uma maneira correta, você não consegue solucionar. E é interessante falar sobre isso porque a experiência que a gente tem dentro do consultório, né, que são os pacientes ali na nossa frente, né? Eu tenho esse cuidado com o paciente e com os familiares. Eu cuido e escuto o paciente e os familiares. Então, assim, como o Dr. Bruno colocou muito bem, nós temos a mãe que adoeceu. Se temos a mãe como um ser divino, como que mãe adoece? Né? Sim. De repente, são papéis que se trocam. Essa mãe cuidadora, né, passa a ser a mãe que precisa ser cuidada. Então, quem sempre cuidou está precisando ser cuidada. E ela ensinou a cuidar de que maneira? Aí vem esse filho, né? Esse filho, qual é o papel dele? E é interessante, assim, que além da experiência do consultório, eu tenho uma experiência na minha vida, né? Minha mãe, com câncer, um dia chegou no consultório médico e falou assim, olha, eu trouxe a minha mãe. Eu falei, opa, não, né? Então, esses papéis trocados que vira esse emaranhado e essa bagunça, onde interfere muito no resultado do tratamento, né? Isso é uma coisa que a gente percebe ali no nosso dia a dia, o quanto se não tiver alinhado essa parte emocional, esses lugares dentro do tratamento. Mãe é mãe, ela doente, ela vai continuar sendo mãe. É o que a gente fala na psicologia. A gente só tem essa interferência com os pais quando os pais têm demência. Até então, eles cuidam das suas vidas, né? Eles chegaram até ali tendo autoridade na vida deles, autonomia. Cuidando de uma família, né? Os pais têm autonomia e a mãe, de repente, quer ocupar o lugar do filho e dá tudo errado. E a gente percebe muito isso. Sim, o comportamento patológico que a gente identifica e vai estar falando dele hoje é aquela mãe que é a manipuladora, né? Aquela mãe que bota o filho, às vezes, para baixo, culpa o filho ou a filha dos fracassos que acontecem na própria vida, se vitimiza, é aquela mãe que fala que poderia ter acontecido isso, mas ela se dedicou por você minha vida inteira, entendeu? Já então abdiquei da minha vida, então né? Muita gente já ouviu isso. Definido o que a gente está falando sobre a mãe narcisista, aí agora vocês têm ideia do que a gente está falando da relação de acompanhante dentre essas duas pessoas, os filhos, pode ser um homem ou mulher, e essa mãe, ela sendo paciente ou ela não, ela sendo acompanhante dos filhos pacientes. Ela sempre foi manipuladora a vida inteira, entendeu? É aquela coisa que a gente chamava daquele perfil matriarca, em que o pai nem conseguia se envolver. Todo mundo é refém disso aí. Sim. E aí esse momento do câncer, e é um momento muito complicado, tanto quando ela é paciente, quando ela é acompanhante, a gente tem que conseguir quebrar, pelo menos perceber essa situação patológica em que eles se conviviam para a gente conseguir entregar um tratamento. E eu estou falando, às vezes, de filhos e filhas que viram pacientes. A gente sabe, homens jovens com câncer de testículo, isso acontece, é o comum, né? Sim. A mulher, ela tem alguns subtipos de câncer de mama, que acontece mais na mulher jovem,
E por aí vai, câncer de colo de útero é bem comum naquela mulher, numa idade mais nova do que os outros tipos de câncer. A gente está tendo muito paciente com câncer de cólon, né, com câncer de intestino, Sim. e pessoas muito jovens. Aí essas pessoas que elas foram manipuladas desde criança, elas tiveram um ensinamento sempre tendencioso, negativo, aí agora elas estão numa situação tão fragilizada que isso até se contorna e potencializa, né? E eu gosto sempre de lembrar, eu estou falando da parte enquanto a mãe manipuladora é acompanhante e tem um trabalho, uma revisão sistemática, indexada num site de pesquisa médica chamado PubMed de 2008. Essa meta-análise comprovou que existe a associação entre esse comportamento negativo, psicopatológico, essa coisa da negatividade da personalidade entre a família que circula e a chance de cura. Está comprovado. Eles conseguiram comprovar até a incidência de câncer, mas isso ficou uma forma meio equivocada, concluída, Entendi. Precisando de mais dados. E isso é importante a gente até tocar nesse assunto. O câncer, ele não é culpa de uma pessoa, ele não é um karma que veio para cometer ninguém. Por isso que aconteceu isso. Isso é um fake news péssimo para a oncologia. Sim. Entendeu? Mas não pode confundir esse fake news com a história do negativismo e desses comportamentos patológicos, principalmente esse da mãe nessa família que está tratando de câncer, porque isso se influencia em desfecho, isso se influencia em chance de cura. Entendeu? Isso está comprovado. Sim. Quando a gente fala desse fake news, Sim. né, que tem um estigma junto com o câncer, que traz toda essa negatividade, e quando nós falamos das mães narcisistas, ou das mães dominadoras, ou as manipuladoras, dá a impressão que a gente está rotulando, né? Eu, principalmente, não gosto dessa parte de rótulo na parte da psicologia, né? Então, assim, porque eu acredito que o fake news também só reforça aquilo que você não é. É mais ou menos assim. Então, te rotulam, vamos lá. Quando falamos do câncer e a gente pega esse fake news, onde o câncer é o fim, peraí, você tem uma vida ainda, você tem um tratamento, como é que eu vou passar por esse tratamento? Então, o que o Dr. Bruno fala para a gente, nós precisamos colocar à disposição desse paciente, dessa mãe, do filho, que estamos juntos nesse processo. E as pessoas, não podemos generalizar, mas muitos pacientes se negam a passar pela psicóloga durante o tratamento oncológico. Acontece, doutor? Acontece, eu achei que fosse e algo muito. Acontece. Então, totalmente assim, aceitável, porque geralmente a pessoa está num desequilíbrio, né, enfrentando um momento difícil a de enfrentar impressão sozinha. que nós temos e vivemos ali na clínica é assim, meu problema é tão grande que o meu Entendi. emocional pouco importa. Entendi, E se nós doutora. entendermos que o processo pode ajudar muito, se eu começar por aqui, é o que o nós Dr. somos Bruno seres fala. integrados, né, doutor? O Sim. emocional com o físico. É o emocional tá com o físico e o totalmente ligado. tratamento. Então, assim, se um filho começa a entender que quem tem que passar por aquilo é a mãe, né? Quantas mães, né, querem ir lá dar o seu... Estar no lugar do coloca aqui filho. a quimioterapia, Aham, põe em entendi. mim, não coloca no meu filho. Não, cada um tem o seu processo. E se nós entendermos que é aquela pessoa que tem que passar por aquilo ali e os familiares só dão o apoio... O doutor, a gente estava falando sobre ali quando a gente estava esperando. Os filhos precisam cuidar dos pais doentes? Aí o doutor Bruno falou assim, precisam? Será? Preciso. Será? Né? Então, assim, é um apoio, sim. Os filhos têm que estar presentes, sim. Quem cuida de doente são médicos. Quem está lá para apoiar esse doente são os enfermeiros. Eles têm capacidade para isso, né? Eles são competentes para isso. O filho é um apoio. E, de repente, essas mães, né, dominadoras, manipuladoras, não é porque elas querem, é o que elas estão dando conta, é como elas sobreviveram. Só que esses filhos podem e precisam procurar ajuda para passar por isso.
As mães também, né, em tratamento oncológico, esse acompanhamento psicológico, ele é fantástico para a gente conseguir chegar a um resultado curativo. Eu, na realidade, na minha visão de leiga, né, estou de fora dessa relação, assim, mas o que eu vejo, eu acho que é essencial você conseguir tentar desenvolver, melhorar o seu emocional neste momento, né, doutor? Sim, é aquela oportunidade, de você estar passando por uma situação tão adversa como um tratamento de câncer e você conseguir sair melhor disso no final. Sim. Né? Independente do desfecho, mas você pode sair melhor sim. Depende da forma, depende da forma como você encarou isso. E se você aderiu, por exemplo, à equipe multidisciplinar, passar com um psicólogo, está aberto para entender que existem problemas que as pessoas desconhecem e está sendo claramente diagnosticado ali na sua frente. Né? O filho, quando a gente comentou, o filho tem que cuidar, ele tem que cuidar, mas não é desta forma. Por exemplo, como a gente está falando de uma situação tão delicada, um tema desse... Nós estamos pisando em ovos aqui. Exatamente. O que a gente tem, então, para sugerir de o que fazer, ajuda, né, doutor? De ajuda. Primeira coisa é reconhecer, né? Primeira coisa, reconheça, aceita, passe no psicólogo, entenda as orientações. A segunda, entenda os seus limites. Esse filho, por exemplo, que ele é manipulado, oprimido, só gera um círculo vicioso negativo em forma do câncer, ele sendo o paciente ou ele sendo o cuidador, esse filho, ele tem um período o qual ele tem que comparecer e ficar junto, mas ele não pode exceder o período. Isso não existe uma fórmula, isso é sentido com família a família. Então, a gente tem escalas de avaliação de estresse do acompanhante para fazer esse rodízio. Existe tudo isso com a parte da psicologia, da psico-oncologia. Vocês fazem essa gestão lá? Tipo assim, essa orientação na realidade, né? A oncologia, ela tem essa, é o que você falou assim, tem essa orientação. Sim. Mas, principalmente na parte da psico-oncologia, né, isso tem que vir do paciente, essa vontade. É legal, assim, nós estarmos aqui hoje. Existe solução, sim, a procura de um profissional. Nós somos profissionais para poder ajudar essas pessoas, né? Sim. Porque é tudo muito novo e as pessoas não sabem nem como lidar com as situações, ainda mais se temos, né, filhos que vêm de uma educação mais manipuladora. Então, assim, existe sim. Qual é a solução? Procure um profissional, né? Procure o psicólogo, né? Nós temos essa orientação, a oncologia tem essa equipe multidisciplinar à disposição dos pacientes e dos familiares. É uma situação tão peculiar que os filhos criados sobre esse formato têm grande chance de repetir o padrão quando eles virarem os pais. Então, assim, a gente está falando realmente de coisas bem delicadas e que acontecem. Né? Uma ressalva, assim, quando eu falei sobre os filhos têm que cuidar, né? E os filhos tornam-se um apoio e essa repetição, na verdade, ela acontece quando eu não sei qual que é o meu lugar de filho, dou uma misturada aí, vou para o lugar da mãe, eu cuido de você como meu filho, né? Ok? E esse filho, ele também tem família. Esse filho não pode abrir mão de toda a história dele também para cuidar dessa mãe manipuladora, do tipo, eu cuidei de você minha vida inteira, agora você vai me deixar, né? Então, assim, o que a gente quer falar? Que existe um equilíbrio, né? Não é cuidar dessa mãe o dia todo, porque você tem uma família também, né? Não é se desprender. E que isso não é errado, né? E que não é errado. A pessoa fica preocupada, nossa. E olha como é interessante, são lugares. A mãe, quando põe o filho no mundo, a preocupação única é o filho, é a criança. E aí, de repente, uma mãe adoece, né? Esse filho já tem uma família, peraí, opa, a mãe não é prioridade do filho naquele momento, porque ele tem uma família. Só que não é por isso que ele vai deixá-la. Sim. Né? Então, assim, é esse equilíbrio. Eu acho que é isso. A gente precisa falar de equilíbrio na doença, né? De um equilíbrio em ser mãe. As mães, de repente, que a gente fala da síndrome do ninho vazio,
É nessa hora, ok, meu filho tem família, eu não tenho mais filhos dentro de casa, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou adoecer. Peraí, opa, né? Mas é isso. Tá, adoecer para quê? Doutora. Né? Para então, ter essa atenção novamente. Para ter essa atenção. Então, assim, a mãe também segue com a vida. A mãe já fez a escolha dela, né? Quando ela casou, quando ela teve filhos. Sim. Ela também já deixou os pais um dia para ir viver a vida dela. E a vida continua. Isso é uma repetição. Que tema sensacional. Está mexendo com vocês aí, minha gente? Mas vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo doutora Mari Santin, doutor Bruno Heringer. Obrigada mais uma vez por estar aqui com esse tema, né, doutora? Eu entendo que essa relação, quando chega até vocês, mas é algo de uma vida inteira, né? Sim, então, é uma história. É uma Sim. história de uma vida inteira que está acontecendo em uma outra situação, que é no caso da doença ali, vocês Exatamente. conseguem identificar. Exatamente. Então, essa mãe, uma vida inteira, ela teve esse comportamento, né, doutora? Exatamente. E é importante frisar, a gente não quer que ela mude agora, entendeu? A gente não quer isso, porque é quase impossível tanto ela reconhecer nessa doutor. função que ela gera com a família, né, função negativa no caso, mas é importante que os filhos tenham conhecimento para tirar uma coisa que atrapalha bastante um paciente, por exemplo, em quimioterapia, que é a tal da culpa. Culpa, perfeito. Então, assim, tanto você quanto paciente, você eliminar a culpa, a gente percebe o quanto que essa coisa vai melhor, né? Já falei do trabalho que comprovou, Sim. enfim, já não estamos com essa dúvida. Mas ele também na função de acompanhante da mãe doente. Ele também vai sentir a culpa, a mãe dele, ela tem esse diagnóstico de manipuladora, da mãe narcisista, ela não vai mudar, ela não vai reconhecer, mas vocês não precisam ter a culpa nesse contato que vocês vão ter no tratamento dela. E tem que saber ajudar, mas só vai conseguir ajudar se também For participar e for ajudado. É que nesse momento já é delicado, né, doutor? Já está em um momento que manifestou uma doença, ela deveria ter percebido isso antes, né? Para fazer um tratamento voltado, para chamar a atenção dela. Olha, você está tendo um comportamento abusivo, isso não é certo. É isso que o senhor está falando? Isso. Nem quer mudar a mãe. Não vai conseguir mudar. Quer Mas trazer ela o precisa, filho para essa consciência. Ela na condição de paciente, ela Sim. sendo a portadora, ela vai precisar de certas ajudas que a gente orienta a como se fazer esse suporte, né, ao paciente oncológico. Sim. Só que ela vai tentar manipular esse suporte. Ela vai tentar dar as regras, entendeu? Dizer o formato. E aí a gente já sabe, vai dar errado, a não ser que a gente consiga intervir e mostrar às pessoas que estão envolvidas nesse cuidado o sistema psicológico negativo que acontece ali para eles não alimentar e acabarem não repetir isso aí. Sim. Entendeu? E nós podemos falar em relação à ajuda a esses filhos, né? Quando existe esse entendimento que não é a mãe que vai mudar, né? Ele que pode sair desse círculo vicioso da manipulação. Sim, ele não participa, aquilo não acontece por culpa dele. Isso, Entendi. não acontece, isso mesmo, não acontece por culpa dele. Então, assim, trocar, ele ocupar o lugar dele, a mãe vai continuar no tratamento, a mãe vai continuar sendo manipuladora, mas ele não entra nessa culpa. E nesses gaps, a gente consegue que ela aceite o formato ideal de ajuda que ela precisa. São Entendi. justamente nessas lacunas, porque se ficar alguém alimentando do formato que ela quer, vai dar errado. E aí eu quero utilizar um nome que a gente fala muito sobre isso, que a mãe entra, ou o filho, enfim, mas estamos falando da mãe, a mãe entra na vitimização. Sim, É o lugar muito. perfeito, né? Então, assim, muitas para os se encaixam. filhos que percebem isso, é um assunto muito delicado, né? Então, para os filhos que percebem isso, nós estamos aqui para ajudá-los,
né? Tem ajuda, tem como se melhorar, né? Em relação a esse sentimento. Doutora? Porém, por isso que é tão importante esse bate-papo, e principalmente com vocês. Porque as mães, elas não olham isso como algo negativo durante a vida, entende? Uhum. Ela quer chamar a atenção do filho. Lembra que eu falei pra gente não vai julgar ninguém aqui? Sim. Tem que lembrar o fator crucial. Ela faz todo aquele problema, mas pensando no bem. Para ela está fazendo o correto. Para ela, né, doutor? Exatamente. Então, não é algo que a gente tem que julgar e nem deixar que julguem. Isso é importante também. Ela não está ali querendo o mal, mas ela gera o mal de forma sem muito responsabilidade. É isso. E é da forma com que ela aprendeu. Isso que eu ia falar, doutora. Ela julga tudo pela experiência dela e por tudo conforme ela olha a vida. É isso. Como ela aprendeu. Então, assim, ela foi educada dessa forma. Eu, assim, com os meus pacientes, eu costumo, né, que os filhos que gostam de julgar os pais, que eles até podem, mas não devem, né? Mas, assim, os filhos que entram nesse movimento do julgamento dos pais, é muito legal, assim, ó, preste atenção. Como que foi a vida da sua mãe antes, né? Como foi a vida da sua mãe como filha, né? Então, assim, aí o filho fala, nossa, é mesmo? Então, é importante olhar para isso também, saber de onde vêm essas dores dela, para entender o porquê ela funciona desse jeito, e o jeito dela vai criar o seu agora como filho. É que os filhos, eu acredito que isso aí acontece em várias famílias. Ele quer olhar o pai como perfeito. Tanto o pai quanto a mãe, lógico. O pai é perfeito e a mãe é divina. Pronto. Fechou o pacote. O pai é perfeito e a mãe é divina. Fechou o pacote, né, do endeusamento. Pronto, já começa errado. Mas eles são seres humanos, já começa errado. É isso aí. Quando a gente tem um grau, a gente vai amadurecendo, aí isso cai um pouquinho, né? Caiu muito, doutor. Tanto que, caiu muito. A gente realmente acorda, né? Tanto que a gente sabe que a gente pode tocar num assunto tão delicado desse com essas pessoas em voltas, porque ela tem a autonomia de sair de cena e não alimentar isso aí negativamente, né? Justamente porque essas pessoas já estão mais maduras. Você não vai conseguir falar isso quando a gente lá no oncólogo trata de câncer infantil. Você não consegue falar isso com uma criança, com um adolescente, obviamente. Mas quando o acompanhante já é de idade, né? Se a gente está acompanhando a nossa mãe ali, a gente consegue tocar no assunto. Tocar nesse assunto? Exatamente. E eu fico curiosa. Eu vou te trazer uma curiosidade ainda, para você ver como que esse problema teve um caso emblemático, em que essa mãe manipuladora, no caso, ela era acompanhante da filha, ela quis dar a conduta do que a filha queria opinar a respeito do tratamento dela. Né? Saiu uma medicação nova, já comentei, eu tenho até vídeo na rede social sobre isso, para um tipo de câncer de mama específico que é fantástica. Depois dessa medicação que surgiu, a gente tinha contextos de metástases, pacientes desenganados, que estão tendo vida normal, resposta completa e ótima. Isso é uma coisa rara, mas acontece. Sim. Nesse contexto da gente já saber isso, a gente já está, nos congressos, a gente já está debatendo suspender o outro tratamento de pessoas que também já tiveram respostas maravilhosas, que não seriam suspensas antigamente, porque a gente sabe que existe esse remédio que pode ser utilizado no futuro. E aí a coisa pode passar por um tempo de vida normal, né? Que é o que a gente quer. A gente está lá para trazer a vida normal para as pessoas. Lógico. E até melhorar, se possível, na hora do que nós estamos conversando, né? E aí a mãe queria assumir o que a filha iria querer, se ela quer continuar ou se ela queria parar nessa estratégia, que isso está sendo debatido agora nos congressos, que é possível agora, em alguns casos bem selecionados, obviamente. E esse caso era possível. Só que aí a mãe tentou assumir isso aí, e aí gerou um certo desconforto. A gente teve que fazer conversas, tivemos que acionar a Mari mesmo. Ela não estava no dia dela comparecer lá, ela foi lá, teve que sentar e a gente teve que ajustar. Para aquela situação. Para ajustar, para poder a gente não deixar ser ninguém manipulado, quanto mais a filha que era a paciente. Sim.
Mas isso, eu acredito que no consultório médico deve ser muito frequente esse tipo de comportamento. Da mãe ou pai querer decidir pelo filho. E aí foi o que nós comentamos no começo, né? Tem pessoas que fogem desse lugar, né? Estar na terapia é um ato de coragem. Sim, então, assim, o câncer já vem para dar uma mexida em tudo, né? Opa, vamos ver como é que todo mundo está se comportando aqui. Só que você tem que querer mudar. E muitas vezes a pessoa coloca o câncer como o problema máximo, né? Não preciso de terapia, não é o momento, e é onde é a hora, né? Sim. É onde a pessoa mais precisa. Ele olha assim, tipo, eu tenho um problema maior que isso. Eu tenho um problema maior que isso. O câncer é um problema maior que isso. Como se as coisas fossem independentes. Mas a gente, assim, junto com a psico-oncologia, dentro do consultório, as pessoas também podem ouvir coisas que elas não querem. Sim. E isso faz com que tire elas do lugar de manipuladoras, né? Que ela não quer sair, que então, ela não quer sair, deixa eu sou assim, eu não quero mexer com nada, né? Ok. Eu não me vejo nisso que você está falando. Eu não me vejo nisso que você está falando, isso mesmo. Já ouviu isso, né, doutor? Isso sim, a gente, né? Pode acontecer, né, doutor Bruno? Pode acontecer. Mas nós escutamos, né, muitas coisas assim que a gente está trazendo hoje, que é um assunto delicado, a gente tem que ter muito respeito para falar. Com certeza. Mas é um assunto que precisa ser falado. Porque é um tabu muito grande isso. E geralmente ser melhorado, a gente entende, né? É que eu acredito que só vai melhorar se a gente realmente falar. Sim. Porque a oportunidade que as mães, que é o assunto aqui, né? Em comemoração esse mês de maio, né? O mês das mães. As mães precisam se olhar e fazer uma reflexão. Às vezes ela entende que o filho é dela. Não é verdade? Assim, que às vezes algum comportamento dela não vai influenciar na vida do filho negativamente, que ela nunca quer que seja negativo, mas interfere. A mãe nunca tem essa intenção. Só que é como ela sabe funcionar. Sim. É como ela consegue as coisas. Então, quando a gente fala a palavra manipulação, eu consigo te manipular até através do amor, do carinho. Com certeza. Né? Então, assim, tem mãe que, para chamar a tua atenção, fala, estou com uma dor aqui. Você entende? O filho já, Ave Maria, né? Meu Deus, o que foi? Tá tudo bem? Isso é natural. E ela não vê isso como errado e vai repetindo. Isso aí, cada vez mais com mais intensidade. Interessante, né? Não deixa de ser gostoso, né? Não, de certa forma, sim. Gostoso, só que tá funcionando, né? Só que tem duas pessoas aí nessa relação, né? E a gente costuma falar que embaixo de um... Como é que é? Embaixo de um sufocado tem sempre um folgado. Né? Tá certo? Embaixo do sufocado sempre um folgado? Faz sentido, doutora. É isso. Então, assim... E por vezes essa mãe é folgada, né? E olhar para isso é muito difícil. Aceitar isso é muito difícil, doutor. É quase impossível e não queremos, não se preocupem. É tão difícil que o doutor está passando alguns casos em uma situação extrema. Sim. E persiste esse comportamento. Sim, a modificação ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Às vezes não acontece, né, Não, doutor? a maioria das vezes não acontece. Para ela como mãe, mas se os cuidadores tiverem a noção, tiverem a orientação, identificarem e souberem as ferramentas de ajuda, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. E vamos dar mais uma paradinha, bem rapidinho, o tempinho da água, minha gente. Mas antes, calma aí, vamos falar de Nutrônica, vamos falar de saúde. Roda o VT. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e às unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. E aí, estão curiosos? Querem saber mais? Vale a pena, hein, minha gente? Então pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela.
Voltamos! Estamos aqui com esse bate-papo delicado, né, doutora? Doutor Bruno Erger também pisando em ovos aqui, mas está sensacional. Para quem está nos assistindo, doutora Mara e doutor Bruno, que tiveram assim, falando, nossa, talvez eu me encaixe. Pode acontecer, né? Sim. Eu me encaixo nessa situação. Às vezes a carapuça serve, né? E que olharam e tem esse sentimento, fala, nossa, se eu percebi que isso não é certo, isso pode desencadear várias coisas negativas, o que fazer? Procure um psicólogo. Esse é o passo, Estamos né? aqui para isso, né? Esse é o passo, né? Procure ajuda. E é tão bacana isso, essa mudança, você perceber que as coisas podem ser diferentes, que você não precisa repetir a história da sua mãe. A história dos seus pais é a história dos seus pais. E você pode aprender a conviver com a sua mãe, se ela se encaixa nesse perfil. Você vai ter uma relação... consegue, doutor? Consegue. E é incrível, assim, consegue de uma forma mais leve. Quando você começa a entender que o peso da história dos pais são deles, não é seu, você não precisa carregar. Entendi, doutora. Então, assim, consegue sim e de uma forma leve. Procure ajuda. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu estágio de evolução. São pessoas distintas, né? É que a relação familiar, ela também cria uma obrigação, né? Pai com filho, filho com pai. E às vezes as pessoas se perdem nessa relação. E, assim, eu vou falar sobre isso, enfim, eu sou uma mãe que teve câncer e eu sou uma filha que tive uma mãe com câncer. Tenho, né, uma mãe com câncer, né? Então, assim, como é interessante você buscar esse entendimento. Um entendimento de como mãe com câncer, que os meus filhos tinham a vida deles, com 28 anos. Sim. Né? Eu tinha mãe e pai para cuidar de mim. Né? Eu tive meus irmãos, minha mãe e meu pai para cuidarem de mim. E foi muito assim, eu deixei os meus filhos livres. Eu não deixei eles com essa responsabilidade para cuidar de mim, mas só que isso dói. Você acha que falar isso é tranquilo hoje? Não é? Eu então, assim, mas é com muito entendimento que você vai... Peraí, meus filhos têm a vida deles e quem está doente sou eu. Quem tem que sair dessa cama aqui sou eu. Eu pensava muito nisso, né? E com a minha mãe o processo também foi assim. Mãe, peraí. Agora, né? Quem tem que cuidar da senhora é a senhora está bem, né? Continue o seu tratamento. Eu estou aqui para apoiar. E é tão interessante que quando muda-se essa dinâmica, minha mãe até nem adoece tanto mais. Né? Então, assim, é muito legal isso, é muito interessante a gente perceber essas dinâmicas. E para mim foi muito bom. Só que é um nível de evolução, né? Não digo assim, clareza de uma situação, sabe? Que você tem que chegar muito... Mas é isso que nós estamos trazendo. Familiar é pura emoção, isso, né? É pura emoção o relacionamento familiar. É desconhecido. O tema, ele é desconhecido. Muito. E a relação é muito complexa de ser melhorada, mas ela é possível. Mas se ela é desconhecida, você não consegue nem dar o primeiro passo. Se você acha que aquele jeito que você está vivendo está correto, tá certo, é o que a gente falou do começo. O Dr. Bruno fala de não existir julgamento. Não estamos aqui para julgar. E também não existe o certo ou o errado, né, dentro das emoções. Existe o que nós damos conta. Então, se você está dando conta de viver aquela dinâmica de manipulação, de narcisismo, né, ok. Só que tem gente que percebe que não dá conta. E para isso tem o caminho. E eu acredito que é mais saudável, né? Tentar mudar essa situação. Eu acredito. Não tenha dúvidas, né? Eu vou repetir a terceira vez. Assim, a situação saudável, ela gera desfechos positivos e melhores. Sim. E isso tem... Eu estava até mostrando para a Mari antes da gente entrar. Além daquele trabalho que eu mencionei, tem um trabalho associado a testes moleculares em tumores que progridem por conta de pacientes submetidos, eles e acompanhantes, ao estresse, às relações negativas psicológicas dentre eles, né?
Doutor, é essa- comprovado que o emocional está totalmente Sim, tá ali. ligado a desenvolver alguma doença desse Não tipo. totalmente, igual eu falei, a incidência Sim. do tumor não foi completamente comprovada, foi relacionada, mas precisaria de mais dados. Entendi. Mas o desfecho de resposta, sim. É comprovado o Comprovado. desfecho de resposta. Sim. Então, você vê o tamanho da importância de você conseguir esse equilíbrio, né? Olhar as relações, ver o que não está certo e tentar melhorar de alguma forma isso ou administrar, como o doutor falou. Porque no caso, às vezes você não consegue mudar uma pessoa, porém você consegue lidar com aquela situação mais facilmente. E aí você vai conseguir ajudar, ou ser ajudado. Ou ser ajudado, depende da condição onde que que você tá. está, né, Exatamente. doutor? Mas é delicado falar desse relacionamento com a mãe, né? É delicado falar que a mãe, às vezes, se coloca em certas posições para ter o que ela almeja ali na hora do filho e vice-versa, né? Também dependendo da situação. Mas eu acredito que o primeiro passo é mostrar que isso aí acontece, não acontece pouco, acontece muito, Não, não é né? raro, não é raro. Não é raro. Não é raro. Não é raro. Na realidade, eu acho que é muito, né? Eles estão Não, tão não é. delicados aqui. Não. É um assunto, que talvez não é raro, mas é um assunto que, digamos que ele é meio omisso, É. né? Nós, assim, As pessoas fingem não ver. É, tipo, ai, não quero, não, eu sou tão boa mãe, mas a gente não tem dúvida que todas as mães são boas dentro dos padrões que elas criaram, Sim. né? Mas podem ser melhores ainda, né, Então, doutora? aí os filhos podem ser melhores ainda e elas podem, às vezes, olhar para esses filhos e falar, olha, tem um outro jeito bom de se viver também. Com certeza. Né? Mais leveza para todo mundo, né? E só com positividade, né? Deixar de nutrir essas relações negativas que nos causam tão mal, né, doutor? Segundo os dados do Sim, doutor, comprovadamente sim. aí. Esse pesquisador que eu mencionei, ele é o autor principal, não é só. Ele também fez vários links do mesmo tema do comportamento negativo psicológico com outras doenças e comprovou também o desfecho e a chance de resposta com outras doenças não relacionadas ao câncer. Nossa, que Entendeu? chamada de atenção, hein, doutor? Então, Isso aí é algo importante, Sim. nós mostrarmos aí para as pessoas de ver o tamanho da importância de você realmente Sim, a saúde mental. né? ter uma saúde mental, doutor, é isso. E ter, ter relações saudáveis, principalmente dentro de casa, né? Sim. Onde começa tudo. Um tema novo para as mães pensarem, vamos deixar assim para o Dia das Mães, né? Para essas mães conhecerem esse tema novo de conseguirmos nos tornar mães desnecessárias. Nós Olha. precisamos aprender isso. É difícil, hein? Então, e quando a gente fala sobre isso, se tornar mãe desnecessária é bom demais. Você já cumpriu a sua tarefa, você já educou seus filhos. É uma liberdade manda até, eles né? pra vida, né? Manda eles pra vida e fala, vai, meu filho, que eu tô aqui só te aplaudindo, né? Eu não tô aqui para me meter na sua vida, para te dar opinião. Não. Temos que aprender a ser mães desnecessárias. É a ordem natural, né, doutora? Eu acredito que isso é a ordem. Você cria o filho para Pois o é, mundo, para só aprender. que nós entendemos que criamos os filhos para nós. Precisamos nos tornar mães desnecessárias. Adorei, mães desnecessárias. Olha, embora eu sei que muitos vão falar, não, eu me recuso, né, doutor? A palavra elas não combinam, né? Sim, mas eu acredito que é algo de impacto, né? Não é? Para chamar a atenção. Mães Mãe, você já desnecessárias. cumpriu o seu papel, já agora deu, é minha vai hora. viver sua vida, né? Gente, mas é olha, foi um tema que eu percebi o tanto que vocês tomaram cuidado com o assunto. Eu sei que é delicado, eu sei que é uma relação sagrada, né? Mas foi extremamente importante. Eu quero te agradecer vocês muito por estarem aqui abordando um tema fantástico, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muitas pessoas e trazer, lógico, uma relação mais positiva. Então, quero agradecer muito a doutora Mari Santin, psico-oncologista, né, lá da Oncolog, doutor Bruno Ehringer, que já está aqui com a gente. Eu quero que ele venha aqui toda semana, né, com essa sensibilidade, trazendo muita informação pra gente. Tá ótimo, só convidar, eu venho sempre. Obrigado. Nós ficamos muito felizes, doutor. Até a próxima. Até a próxima, Obrigada, doutora até a Mari. próxima. E vamos marcar aí mais um tema sensacional desse.
Vamos lá. Vamos falar sobre uma relação positiva na próxima. Na próxima, tá bom. Quando a mãe aprender a ser desnecessária, caminhamos para o lado positivo, pode ser? Perfeito, então já está marcado. Vamos alinhar essa Vamos agenda. lá. Okay. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez, Dr. Bruno, doutora Mari, e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, eu também adorei, foi sensacional este programa, mas nós estamos de volta na segunda-feira. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, já está com saudade? Pega o seu celular agora e aproveita essa oportunidade, aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês na segunda-feira, aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Ótimo final de semana!